Seja bem-vindo, bem-vinda. O Educa Floripa está começando a partir de agora. No programa de hoje, a gente preparou uma matéria muito especial que fala sobre a tecnologia na educação. No quadro Ser Professor, a gente foi conhecer a Charlene dos Santos, uma figura lá do NEIM Abraão. E no nosso momento de reflexão no quadro é o seguinte, o tema é: a educação ficou pequena para o tanto de criatividade dos alunos. E é claro, nós temos já aqui com a gente a nossa entrevistada de hoje. Eu vou falar com a Alice Joyce Oliveira de Castro, que é diretora do NEIM José Rodrigues Villamil. Acertei? Acertou. Que bom, prazer tê-la aqui com a gente. Prazer é todo meu. A Alice falou pra gente que se você procurar no Google, você não encontra Alice Joyce. Não, né? foi uma combinação única que a minha mãe fez. Ah, é? É única? Única Alice Joyce. Agora, quem foi o José Rodrigues Villamil que dá o nome ao NEIM lá? Sim. Ele veio da Espanha, né, e parou em Naufragados com a família e foi parar na Tapera e povoou a Tapera. Ele que deu início lá. Ele que deu foi início. Um dos primeiros habitantes Sim. lá da Tapera. E aí conhecemos os bisnetos dele. Ah, que legal. Né, que já são homens grandes. Aham. E foram lá na inauguração, né, para prestigiar essa homenagem ao vô. Maravilha. Então a gente conheceu um pouquinho da história aí do José Rodrigues Villamil e a gente quer saber um pouco da sua história. Quem é a Alice? A Alice. A Alice é uma sonhadora com a educação desde pequena. Já com 7 anos eu alfabetizei minha prima. Ó. Sim, amava. Tá no sangue já? Tá no sangue. E sempre foi meu sonho ser professora, eu sempre falei que ia ser professora. Minha avó materna era professora, minha tia, e eu tinha elas como exemplo. E este sonho eu levei, né, a vida toda, corri atrás, estudei. Minha mãe, sempre muito exigente com os meus estudos, agradeço muito a ela, né? Como é que é o nome da mãe? É Ivonisa. Ivonisa. E então corri atrás, tive amigas que, né, me deram bastante apoio, porque foi uma época difícil, né? Trabalhar, estudar, e eu consegui. Começou cedo? Comecei cedo, já logo que eu saí do ensino médio, já fui para o magistério. Você tinha aí 16, 17 anos. E já estou há 22 anos na educação, já tive uma trajetória de direção, 7 anos na direção, já fui para a sala, Você começou na sala de aula. Na sala de aula. Né? Teve aí, adquiriu experiência de aula. Exato. Depois teve também uma experiência grande como diretora. Exato. Né? De 2007 a 2014. Qual que era a unidade? Lá na Anispírios, na Tapera, que é uma unidade próxima do Villamil. Né? E aí depois voltou. Sim. Para a sala de aula. Aí cumpri aquele tempo de gestão e me efetivei como professora. Fui para lá em Canasvieiras. Lá no norte da ilha? Lá no norte Saiu da do ilha. sul, foi para o norte. Saía do norte, do sul ao norte, mas realizada, né? Mesmo sendo difícil, né? Esse percurso todos os dias, com uma filha pequena, mas feliz. Sempre apaixonada pela educação. Sempre apaixonada pela educação. Você foi lá para o sul da ilha, você foi lá para o norte da ilha, mas voltou depois. Voltei, né? sim, porque sempre tem uma luz divina que ilumina a gente, né? E uma pessoa, assim, que sou muito grata, ela fez uma permuta comigo, porque ela não precisava ir para o norte, ela estava numa função no centro que ela não precisaria. E ela fez essa permuta comigo e eu voltei para Anispírios na Tapera. Feliz, mas radiante. Você voltou com um objetivo, né? Você tinha aí, colocou no coração, na mente o objetivo. E conta essa história desse universo que conspirou a favor aí da Alice. Voltei para a sala, apaixonada, sempre com as crianças de 6 anos, que eu amo essa faixa etária, 5, 6. E aí, né, o universo conspirou porque este ano, em janeiro, eu estava lá, né, pensando, acho que é hora de mudar, Alice, novos desafios, vamos lá, Alice Joyce, vamos aprender, vamos buscar mais conhecimento. E eu decidi que eu ia trabalhar com os bebês esse ano. Então, né, joguei para o universo e deu tudo certo, cheguei na unidade no primeiro dia, em fevereiro, e fui lá escolher os bebês. Mas, neste dia, quem eu vejo lá, né, o secretário. Maurício. E ele, conversando, dando as boas-vindas lá para a nova diretora, na Anispírios, perguntou quem já tinha sido diretora, né? Eu tentando me esconder, mas o grupo... Mas o universo continuava conspirando. O universo continuava conspirando e as amigas dedaram, né? Alice.
E aí não escapei, né? No momento, assim, a gente, né? Eu cumprimentei ele, né? E depois, 2 semanas depois, eu recebo uma mensagem do secretário para inaugurar. Para ir lá na secretaria conversar com ele, né? E fiquei muito surpresa, assim. Eu não tinha mais planos de voltar para a direção. Mas quando o secretário me ofereceu inaugurar um NEM novo na Tapera, o coração bateu diferente. Que bacana. Exato, porque eu já tinha uma história com a comunidade, né? E a Tapera precisava de mais um NEM. E começar uma história assim, em branco, um livro, né? A primeira página foi... Desde o iniciozinho, desde o nascimento do projeto. Fui a primeira a botar os pés lá. Que bacana. Com as chaves, descobrindo tudo, conhecendo o espaço. E hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. Que maravilha. Bom, você considera a infância a fase mais importante do ser humano? A gente já volta nesse assunto, que eu estou curioso, porque antes a gente vai chamar a nossa matéria especial do Educa de hoje. Florianópolis é um polo tecnológico, mas hoje faltam profissionais especializados para atender a demanda do setor. Por isso, escolas da rede municipal passaram a incluir temas como inovação e computação na proposta curricular. Uma educação voltada totalmente para o futuro. A gente confere agora. Dados da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, apontam que o setor reúne quase 4.000 empresas na Grande Florianópolis e apresenta um crescimento anual próximo a 15%. Um segmento que se expande a cada dia e que abre muitas vagas de trabalho. O setor é impulsionado principalmente pela criação de ambientes favoráveis voltados para a geração e o desenvolvimento de empreendimentos de base tecnológica, como as incubadoras e os parques. Isso fez com que Florianópolis se consolidasse na área. Atualmente, o setor é um dos que mais fatura no município. De olho no futuro e para que os estudantes já cresçam com essa bagagem, a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis tem levado esse conhecimento para dentro das salas de aula. A gente sempre gosta de salientar que uma das prerrogativas da educação é preparar para o mundo do trabalho e não apenas para o mercado de trabalho. Então a gente pensa sempre em todas as possibilidades de acesso dos estudantes, linguagem de programação, todos os recursos voltados para a análise crítica das mídias, porque a gente entende que os nossos estudantes devem experimentar todas as ferramentas, softwares, possibilidades para que eles também se encontrem nesse mundo de trabalho atualmente tão voltado para a tecnologia. Mas não é somente a tecnologia pela tecnologia, ela perpassa os componentes curriculares, são projetos integrados com os professores de área e o professor de tecnologia educacional. Acho que nós somos uma das poucas redes que temos professores efetivos atuando nas unidades, atuando nas antigas salas informatizadas, que agora a gente vem remodelando para ser o espaço maker com impressora 3D, com cortadora laser, com robótica, enfim, com vários instrumentos aí. A tecnologia educacional perpassa por todas essas ações e no ensino fundamental a gente tem políticas públicas voltadas para a formação de professores, aquisição de equipamentos, temos o Departamento de Tecnologia Educacional que funciona aqui no nosso Centro de Educação Continuada e é aqui no Departamento de Tecnologia, no Espaço Maker, que a gente realiza todas as formações para os professores. Ensinamos a usar impressora 3D, em breve todas as unidades receberão uma impressora 3D, a Escola do Futuro da Tapera já tem, para que os alunos consigam realizar os seus projetos de prototipagem, enfim, a criatividade deles à solta.
Então nós mudamos atribuições dos professores de tecnologia educacional. Então nós temos no professor Maurício um apoiador, alguém que reconhece a importância sim de adquirirmos equipamentos, mas também de formarmos os nossos professores e termos na escola um mediador. Então esse professor de tecnologia, ele é um mediador, ele faz essa mediação, são docências compartilhadas com professores de outras áreas e desde o primeiro ano do ensino fundamental, do primeiro ao 9º ano, a gente atua nesses projetos integrados voltados para a inovação. Essa foi a nossa matéria especial aqui do Educa Floripa, falando sobre tecnologia na educação. Voltando aqui com a nossa entrevistada de hoje, Alice Joyce. Alice, antes da gente chamar a matéria, eu comentava aqui que você considera a infância a fase mais importante do ser humano. Por quê? Porque a criança nasce e dos 0 aos 6 anos, tudo que a gente passa para ela adquire com muita facilidade. Eles são muito inteligentes. Gravadorzinho, né? É, um gravadorzinho. Então, né, é a fase primordial para estar ensinando o respeito, o cuidado, o amor. Né? Eles desenvolvem muito rápido as linguagens, cognitivo, habilidades motoras. É incrível, as crianças são demais. Essa informação que a escola, né, que o NEIM passa para a criança é a base do ser humano do futuro que ele vai ser, né? Com certeza. A responsabilidade é gigante. Sim, do futuro e atual, que eles já são valorizados como cidadãos, né? E ali, na unidade, todos os dias, a gente já tenta dar o nosso melhor. E como é que é acordar todo dia com essa responsabilidade? Meu Deus, eu vou para o meu trabalho com essa responsabilidade de iniciar ou continuar a educação para essas crianças, né, que serão que será o cidadão do futuro, que serão os profissionais do futuro. Como é que é acordar todo dia com essa responsabilidade? Então, não dá um friozinho na barriga, não? Um pouco, é tamanha responsabilidade mesmo. São 244 crianças que nós temos lá no NEIM e é um trabalho de muita responsabilidade, né? São 244 crianças que nós temos lá no NEIM, alguns de período integral, alguns período parcial, né? E é claro, né? Esse desempenho todo, essa responsabilidade não é só minha, né? Tem uma equipe maravilhosa que está todos os dias conosco. Existe um suporte da secretaria com relação a cursos, palestras, preparação do professor, né? Trazendo inovação. Isso também tem suporte grande da secretaria, sim, né? Sim. Sim, a gente sempre tem a disponibilidade de estar buscando mais conhecimento e a secretaria está sempre com formações, né, para ajudar. E aí, na unidade, né, para tentar levar o melhor para as salas das crianças, nós trabalhamos muito com a docência compartilhada. Eu queria entrar nesse tema. E o que é essa docência compartilhada para o pessoal de casa entender? Então, não é só o professor regente, né, de sala responsável por estar buscando esses novos conhecimentos para as crianças, e sim toda a equipe que atua naquela sala. O auxiliar de sala, o professor auxiliar, o professor agora de Libras, o professor de Educação Física, né, a coordenadora pedagógica. Então, é toda uma equipe pensando, planejando, estudando, para sempre estar levando o melhor para as crianças. O time joga junto, né, para poder trazer o máximo de educação, informação para aquela criança ali. Exato. E como é que vocês se combinam, né? Porque quando a gente fala de time, a gente fala de jogo, a gente fala de treinamento, né? A gente fala de se conversar antes. Como é que é essa preparação, né, para ter esse compartilhamento de informações? Geralmente são em reuniões pedagógicas que a gente faz algumas discussões, temos grupos de estudo e os professores agora também criaram grupos, né, de WhatsApp, grupos em Drive e assim eles vão discutindo as ideias, vão compartilhando, sempre na busca pelo melhor. Que maravilha. Você falou agora há pouco, Alice, sobre a questão de Libras, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no programa para falar sobre a linguagem brasileira de sinais, a importância, né, que você vê na Libras para a inclusão. Mas daqui a pouquinho, porque agora eu chamo o quadro Ser Professor, que é com a diretora do NEIM Abraão, Charlene dos Santos, um relato emocionante, onde ela conta que foi escolhida pela profissão e que ser professora fez com
que ela acreditasse que o mundo poderia ser um lugar muito melhor. Então, a minha vida profissional, ela meio que foi caminhando, né? Eu sempre digo que a profissão me escolheu e eu não escolhi ela. Eu tinha 15 anos, eu engravidei da minha primeira filha, Manuela, e eu precisei trocar de uma escola, e na escola para onde eu fui, ou eu escolhi o técnico em administração ou eu escolhi o magistério. E eu escolhi o magistério, no interior de Santo Amaro, e foi lá que eu iniciei a minha carreira. Eu comecei muito cedo, aos 15 anos, numa escola multisseriada, onde eu atendia crianças de 4 meses a 6 anos no mesmo espaço da unidade educativa, por conta de que não tinham crianças, né, no interior para se encher a sala, né? Então, e dividir por idades. Então, o que eu acabei começando foi assim mesmo, aos 15 anos, dentro de uma salinha multisseriada de educação infantil no município de Santo Amaro. Eu sempre digo que ser professora me salvou em muitos momentos. Foi o único lugar que eu pude ser a Charlene, né? Eu venho... Me perdoa. Eu sempre digo que ser professora foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o único momento que eu fui a Charlene menina, a Charlene adolescente. Né? Foi lá que eu me encontrei e é aqui que eu me encontro todos os dias. Eu sou professora, eu completei no dia 1º de agosto 25 anos de profissão, né? E até hoje eu não me vejo em outro lugar, eu nunca ocupei outros lugares, eu nunca tive outra profissão, eu sempre fui professora. E professora foi a minha cura, foi o meu remédio, foi a minha força para seguir em frente quando a minha vida pessoal não era tão fácil assim. Eu sou professora, então, há 25 anos, né? E eu sempre digo que o que me motiva a ser professora é que essa profissão, além de ela ter me escolhido, ela me fez acreditar que o mundo seria diferente, né? Eu vivi um relacionamento abusivo, foram 14 anos de violência doméstica entre os abusos sofridos dentro da minha própria casa e onde eu era podada, né? Eu não podia ser a Charlene. Eu não podia demonstrar o que eu gostava, eu não podia ser a pessoa que conversa com todo mundo, eu não podia ser a pessoa que abraçava todo mundo e que queria ajudar todo mundo. Eu tinha que ser a Charlene reclusa, né? E na escola eu era a Charlene que eu sempre sonhei, né? Ser professora me permitiu, muitos momentos da minha vida, ser quem eu sou hoje, né? E ter a paixão que eu tenho hoje. Então, para mim, ser professora é a melhor coisa, né, que eu poderia ter na minha vida. Sem dúvida nenhuma, a profissão me escolheu, mas eu escolho ela todos os dias quando eu levanto de casa. E hoje eu sou o resultado da profissão e daquilo que eu escolhi ser, né? E é o que me motiva a estar aqui todos os dias com vocês e dar o meu melhor para as crianças e hoje, como gestora de uma unidade, né, dar o melhor para as minhas famílias, para os profissionais que dividem comigo esse espaço e acreditam em mim, assim como eu acredito neles. Tá aí, esse foi o quadro Ser Professor com a Charlene dos Santos, apaixonadíssima pela educação. E eu estou aqui hoje conversando com mais uma apaixonada, Alice Joyce, apaixonada pelo ensino. Alice, vamos voltar no assunto Libras, né? Vamos iniciar, na verdade, esse assunto. Libras, que é a língua brasileira de sinais, né? Hoje está bem popularizada, né? Pessoas já conhecem um pouco essa questão da Libras, porque vem nos canais de comunicação, né? nos meios digitais. O que é o Libras hoje? Que público ela atende hoje? O ideal é atender todo o público, né? Uhum. Ela não é mundial, né? Uhum. Mas poderia ser, porque é uma aprendizagem incrível e muito bonita. Uhum. E realmente, né, é uma das formas de trazer inclusão, né, aproximar. Você considera a língua brasileira de sinais, Libras, extremamente importante, uma ferramenta extremamente importante para a inclusão, né, para um mundo verdadeiramente inclusivo? Então, quem não tem curiosidade de aprender Libras, né? É incrível. Sabe o que eu acho bonito? É bonito. É difícil aprender Libras? Não é difícil. Uhum. E se eu te disser que as crianças aprendem com muita facilidade? Imagino, né?
E aí a gente também quer aprender, né? Eu acho, quando vejo duas pessoas conversando em Libras, eu acho maravilhoso, né? E meio que se popularizou um pouco agora, por conta até da televisão, das mídias digitais, né? Então tem muito filme, muita palestra sendo traduzida em Libras, é legal, né? É bacana. Mas você considera Libras uma ferramenta importante para a inclusão do aluno na sala de aula, né? Por quê? Então, é incrível, né? Você se comunicar com uma pessoa que não vai ter a linguagem falada, né? E sim por sinais. E eu descobri essa necessidade em mim quando eu reencontrei uma criança que foi lá do NEIM, o querido Cauã, lindo. Reencontrei ele na academia, um moço. E eu não consegui nem dizer oi para ele. E ele sorriu para mim, porque ele me reconheceu. Sim. E eu fiquei sorrindo para ele. Eu disse, poxa, por que eu não aprendi a falar o oi pro Foi Rafael, ali que despertou esse interesse por Libras. Exato. E aí você sentiu que... Isso pessoal, né? Mas na unidade a gente já vem trabalhando. Já vem trabalhando, sim. E sempre, né? Trabalhando essa importância da Libras e principalmente da criança, já desde cedo, aprender essa língua. Você, adulta, na vida adulta, reencontrou um aluno que passou aí por uma unidade sua, não conseguiu se comunicar com ele, aí eu pensei, poxa, se eu soubesse alguma coisa de Libra, eu conseguiria me comunicar, ou seja, eu me incluiria na fala, né? Exato. E aí você trouxe isso foi uma experiência real. Foi, né? Uma experiência real. E agora você vive também essa experiência todos os dias, sim, também na sala de aula. Exato. Né? Como se comunicar. E aí, a função do professor, do profissional que está na sala de aula é aprender alguma coisa para poder se comunicar com aquele aluno. E aí, mas também ele se sentia excluído, porque os coleguinhas não sabiam, né? Exato. Não sabem. E aí teve a ideia de, agora eu preciso ensinar alguma coisa para meus alunos também. É isso, sim. mais ou menos? Exato. Nós recebemos nesse início de ano, lá no NEIM, que é uma unidade nova, né? Como eu falei. E recebemos o Rafael, uma criança incrível, que ele é filho de pai e mãe surdos, mas ele é ouvinte. Só que ele ainda não tinha desenvolvido a linguagem, né? Pelo tempo que ele ficou em casa, na pandemia, com a família. E então, chegando nesse espaço de educação, com várias crianças, ele teve essa dificuldade de comunicação. E, claro, né, nós tivemos esse olhar bem atento e com a parceria da Multimeios, né, que tem o professor Wellington na Escola do Futuro. Que fica próximo ao teu NEIM, próximo ao NEIM, do lado, né? Veio também a prof. Michele, maravilhosa, e aí está contagiando. Todo mundo quer aprender Libras. Porque essas salas multimeios são espaços próprios para a aprendizagem também de Libras, né? Sim, então, também. algumas crianças eram conduzidas até esses espaços. Exato. Né? E hoje o NEIM, ali, José Rodrigues, conseguiu trazer, né? Não tirar mais essa criança da sala de aula e trazer a prof para, aproveitando essa proximidade com a Escola do Futuro, para ensinar ali. Exato. E aí a garotada... Exato, está contagiando. E eles aprendem muito rápido, eles são incríveis. E então, agora o Rafael está conseguindo levar para a família, ele está ensinando, né, a mãe e o pai. Isso é incrível, porque sai além, né, do nosso NEIM. Então, outras pessoas estão aprendendo. A comunidade, a família também acaba se conscientizando e também se beneficiando com esse aprendizado de Libras. Então, é um mundo inclusivo. Maravilha. Né? Quando ultrapassa, né, as salas e passa para a comunidade, para todas as pessoas. E, com certeza, nós assistimos vários programas de TV com tradução, né? E às vezes a gente não fica meio perdido, agora já sabe mais ou menos como é que é. Exato. É muito bonito, muito lindo aprender. Parabéns pela iniciativa aí. Né? E o NEIM ali, ele tem essa característica de trazer o professor, mas quando não há uma proximidade, mesmo assim, ainda o NEIMs, né, havendo a necessidade, consegue fazer essa inclusão de uma forma indireta. Sim. Bom, a gente vai dar mais uma pausa agora, porque chegou o nosso momento de reflexão. No quadro É o Seguinte de hoje, a gente vai refletir sobre os motivos que fizeram a educação ficar pequena para o tanto de criatividade que os estudantes têm. Confere aí. É o seguinte, o tempo só anda de ida. Manuel de Barros. Como é que é?
o tempo só anda de ida. Um dia desse, eu escutei uma frase muito interessante, que dizia assim: a educação ficou pequena para o tanto de criatividade que os estudantes têm. Eu achei brilhante. E aí eu fui pesquisar um pouco, por que será que hoje em dia a educação ficou pequena para tanta criatividade do estudante? Eu já falei aqui nesse programa várias vezes que uma das razões é de que, no passado, a fonte de informação era o professor e o livro só o professor que tinha. Hoje em dia, a quantidade de informação que os nossos estudantes têm é infinitamente maior do que qualquer outro tempo da nossa história. Mas tem mais algumas coisas também, e que eu tenho falado não é de hoje, que é a escola desconectada com a vida. A vida que o estudante leva, a vida do entorno da escola. Aquilo que está sendo conversado com o estudante tem que estar dentro, tem que estar no contexto da sociedade que a gente está conversando, na sociedade que a gente está vivendo. Qual é a notícia de hoje? Qual é a informação de hoje no mundo, em Santa Catarina, no Brasil? Qual é o assunto hoje? Esse assunto da pauta de hoje, dos jornais, pode ser a pauta da minha aula de português, pode ser a pauta da minha aula de geografia, da minha aula de história. E se isso for verdade, a escola estará conectada com a vida. Logo, vai fazer mais sentido. Uma outra coisa, falta de conhecimento. Conhecimento tem a ver com as conexões. O professor e a escola têm que saber o que é cada coisa, saber do assunto em profundidade, porque um professor que não sabe do conhecimento, ou melhor, não sabe do assunto, como que ele vai transmitir, como que ele vai conversar para gerar conexões e conhecimento? Ele não vai conseguir. Então ele tem que saber a didática e saber o assunto. E saber o assunto junto com a didática, é a fonte do conhecimento. Um outro ponto, o desconhecimento do território no qual a escola está inserida. Estamos em Florianópolis, as pessoas estão me vendo no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Mas uma escola na cidade de Florianópolis, no bairro da Tapera, tem uma comunidade, tem uma realidade social. Uma escola no Monte Cristo tem uma outra realidade social, um outro contexto. Então a escola tem que estar conectada com o seu território, com o seu entorno, o entorno social. E o outro assunto que é fundante, justamente porque a educação ficou pequena para tamanha criatividade do estudante. Sabe qual é? É a falta de escuta dos nossos estudantes. O estudante é um agente ativo do processo de ensino-aprendizado. Ele não pode ficar só e somente escutando o professor. Ele tem que estar lá participando e o professor deixar o cidadão participar. O professor que adora fazer pergunta também é o mesmo professor que adora responder a pergunta que ele mesmo fez. Não pode. Quem tem que responder a pergunta é o estudante. Quem tem que muitas vezes fazer a pergunta é o estudante, e o professor leva o estudante a fazer outras perguntas. Dessa forma, o estudante passa a ser o agente fundante do processo educacional. E aí o professor, ele escuta o estudante, e o estudante se sente parte, se sente integrante. Eu não preciso dizer que quem se sente parte, integrante de um projeto, vai aprender mais, vai se sentir melhor e vai entender que aquela escola faz sentido e significado para a sua vida. Pense nisso. O tempo só é de ida. E eu quero dizer que tudo que eu falei não tem mais volta. A escola do século XXI precisa de professores do século XXI, porque os estudantes já são e já estão no século XXI. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração.
Esse foi o nosso quadro. É o seguinte, aqui no Educa Floripa, Alice, rapidamente, uma novidade aí, o NEIM José Rodrigues vai virar NEIM do futuro ano que vem. Exato, a partir de fevereiro do ano que vem, nosso NEIM é do futuro. Que maravilha. Porque aí, além de Libras, né, que nós já estamos experienciando, vai vir inglês, tecnologia, sustentabilidade e bora, né? Mais novidades por aí. Mais novidades. Muito bem, hoje eu conversei com a Alice Joyce Oliveira de Castro, diretora do NEIM José Rodrigues Villamil. Muito obrigado pela sua participação aqui no Educa Floripa. Prazer é todo meu. Gente, o Educa fica por aqui, voltamos no próximo programa. Um grande abraço, tchau.